Graça e paz, igreja. Vou ser bem breve, para não gastar muito tempo. Irmãos, eu estava orando e estava pedindo a Deus que eu queria ver algo glorioso, que da outra vez eu não consegui entrar. E o irmão falou assim para mim: você quer entrar no céu? Você quer ver alguma parte do céu? Daí eu peguei e falei que sim. Daí ele pegou, orou na minha cabeça e falou para mostrar uma parte que podia me mostrar. Ele falou bem assim na oração. E quando foi, nossa, na hora eu caí e eu vi a minha alma saindo do meu corpo. E eu tentava tocar no meu corpo para ver se aquilo era, sabe, uma coisa muito mais real. Foi algo inexplicável. E veio um anjo e me pegou pelos braços. Nós voava, nós subíamos numa velocidade que eu nunca vi na vida. E num piscar de olhos eu estava lá na frente de um portão. E ele falou que dessa vez Deus permitiu para mostrar algumas coisas, para confirmar, porque eu estava com dúvida que será, como deve ser o céu, se é isso que estava acontecendo, porque vários irmãos contando relato sobre o céu, e eu também quero ver. Irmãos, quando eu entrei naquele portão, irmãos, nada explica o que eu vi lá, irmãos. As ruas de ouro, irmãos, algo inexplicável. E eu andava e eu senti uma alegria. Eu queria saltar, eu queria correr, eu queria pular, irmãos. E eu queria, nossa, irmão, era uma felicidade muito grande. E eu estava andando para aquelas ruas, irmão, e eu falei, nossa, lembrei, quero ver a casa do apóstolo. A primeira coisa que eu pensei, eu estava correndo, eu falei pro anjo, quero ver a casa do apóstolo. Daí ele pegou e falou, tá, vou mostrar para você. Ele pegou e a gente começou a andar, mas eu não queria andar, eu queria correr, só que eu estava tentando me segurar e era muita alegria, e eu começava a sentir uma alegria inexplicável. E ele pegou, nós estava andando e ele estava me contando, e eu estava me perguntando esses dias, que eu estava no meio da oração, da glória, e eu olhava para os irmãos e parecia que eles estavam agindo normal. Sabe quando você deita, você cai e age normal? E depois eu fui e perguntei para o anjo, né? E o anjo falou assim para mim, que a alma pode ter arrebatado para o céu, para o inferno, para onde é que for. Só que tem algo que liga a alma com o corpo ainda. Mesmo que a alma esteja fora, alguma coisa liga com o corpo. Ou seja, essas reações são comuns. Porque eu vi e no YouTube também, quando algumas coisas assim parecidas aconteciam, a pessoa ia para o inferno e o corpo dela começava a sentir no próprio corpo. E eu achava meio estranho, né? Começava a pedir, perguntar para Deus. E foi isso que ele me deu, essa explicação, que ainda que a pessoa esteja arrebatada, o corpo está ligado de alguma forma, irmãos. E eu vi, irmãos, e eu cheguei lá e eu falei, nossa, que casa enorme, irmão. Não tinha fim aquilo lá. Eu olhava para o céu e olhava, e cada casa e cada bloco, uma em cima da outra, era um prédio enorme, um arranha-céu. E eu peguei e falei, vou entrar lá, né? Antes de eu entrar assim, o anjo ia me avisar. Eu lembrei, irmãos, que o irmão foi Edivan e o Felipe tomaram choque quando tocaram lá. Eu peguei e já voltei a mão para trás. Espera aí, melhor eu tomar mais cuidado. Eu falei pro anjo só me mostrar a casa, que já fiquei com medo de tomar o choque. Eu peguei e falei, né, que um outro dia o irmão Edivan, o irmão da... Não, Edilson Edivan. Qual? Ele mesmo. Ele falou que era para pedir oração para o pastor para ver meus cachorros lá no céu, irmãos. Daí eu tava andando, eu falei, anjo, eu quero ver meus cachorros, se ele está aqui. Daí eu peguei e perguntei para ele também, né, se todos os cachorros da terra, se eles vão para o céu, né? Porque eu não sei se isso acontecia mesmo, não sei, vai saber. É porque contaram relatos que os cachorros já estavam lá, sabendo que eles estavam vivos aqui na terra, né? Eu fui perguntar pro anjo para ver, né, se isso era verdade, né? Eu não estava acreditando. Ele pegou e ficou quieto, e a gente andando assim,
E eu, nossa, queria pular, eu queria saltar. E eu fui correndo assim, disparado, irmão. Não sei porquê, sabe? Quando você tá muito alegre, você não tem mais o que fazer e começa a correr, começa a estar feliz assim. É algo inexplicável, irmãos. Eu tava andando e o anjo falou, vem aqui. Daí eu peguei, eu voltei lá de volta. Quando eu fui olhar, o meu cachorro ali, meu cachorro andando pela rua ali, os meus 2 cachorros. E eu tava olhando eles, e eles olhavam pra mim. Daí eu peguei, Barucã. Daí ele pegou, eu pensei que ele não ia ter reação, sabe? Um cachorro normal aqui. Não, ele começou a falar, irmãos. E eu achava incrível como é que eles falavam. E eu achava, nossa, daí eu peguei, é você mesmo? Ele pegou e começou a falar, irmãos. E eu, nossa, daí eu olhei pra frente assim, irmãos. Eu vi a minha casa, irmãos. Tinha só 6 bloquinhos. Tinha só 6 andares, irmão. E eu comparava e começava a voltar lá no arranha-céu do irmão e ver um monte, não tinha fim aquilo. E olhava pra minha e eu começava a ficar, meu Deus, eu tenho que dar mais glória, eu tenho que morar mais. Quero uma casa maior. Só 6 andares. Eu olhava o irmão e começava feliz, não sei, é uma alegria inexplicável, irmãos. Foi assim que o anjo falou que eu tinha que voltar, né? Que era só isso. E eu voltei assim, eu tava meio bobo, sem acreditar, e tava feliz, irmãos. O irmão pediu, e o apóstolo veio e eu contei pra ele, né? Contei um pouco. Ele pegou e falou, você quer ver um dinossauro? E eu tava meio sem entender. Eu falei, sim, claro, quero ver. Ele pegou e orou de novo, irmãos. Quando foi, eu já apareci no céu na hora, no mesmo lugar que eu tava. Continuando, parecia, sabe, uma continuação? Ele falou, para o anjo, e do nada eu apareci lá. Mas parecia que o anjo tinha esquecido, sabe? Ele começou a me mostrar. Ele falou, vamos ver o dinossauro. Irmãos, quando eu olhei aquilo, um tamanho de um prédio enorme, mas era diferente porque ele tinha uns diamantes assim, tinha uns negócios atrás assim, das costas dele cheio de diamante. Era muito lindo, irmãos. Era azul e perto dos pés dele tinha uns negócios de diamante, de ouro, não sei se era verde, era cristal, era vermelho, era azul, e eu não tava entendendo nada, só sei que eu tava feliz de ver ele. E ele começava a falar, irmãos, e eu começava a ficar bobo. Foi uma felicidade que eu nunca vi animal falar. Aí eu peguei, eu tava andando, irmãos, mais pra frente, e eu ouvi, irmãos, nossa, cheio de animal, irmãos. Eu vi um monte de pessoa com umas vestes brancas, irmãos. Nossa, eu vi, eu queria correr, eu começava a correr, irmãos, correr. Era uma felicidade inexplicável, irmãos. O dia que alguém for arrebatado lá, quem já foi já sabe como é uma experiência, irmão. É uma alegria totalmente diferente da do mundo, irmãos. E essa foi o meu arrebatamento. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Eu quero começar meu comentário sobre esse testemunho, lendo lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não sairão ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. No 10 diz assim: mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, Você acabou de ouvir o testemunho do jovem Hassib, que está aqui juntamente com a sua mãe e sua irmã, estão na nossa campanha, aqui vieram visitar, estão aqui, estão tendo experiências com Deus. Nessa experiência você viu aí que Deus mostrou algo glorioso, o Senhor me conduziu a orar nele e graças a Deus ele teve essas experiências, irmãos. E
está se cumprindo aquilo que o Senhor falou por intermédio do profeta Joel, né, que nos últimos dias, né, os jovens terão visões e revelações. Então, irmãos, está sim acontecendo um avivamento sobre toda a terra. Está sim, irmãos, acontecendo, irmão. A unção de Deus, ela está disponível para aquele que busca, para aquele que ora, para aquele que quer, para aquele que paga o preço, para aquele que insiste em servir ao Senhor. Para a honra e a glória do Senhor, nos empenhamos nisso aqui na igreja, em orar, em buscar, em clamar, né? E Deus, ele tem transformado vidas. Deus, ele tem dado experiências, né? Como essa que você acabou de ouvir. E, irmãos, é claro, irmãos, que nós temos que fazer tudo com muito cuidado, temos que fazer tudo com muita atenção, né? Examinando sempre a Escritura, né? E Deus também, ele tem nos revelado, como acabamos de ler, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então, irmãos, glorifico muito a Deus pelo grande avivamento que Deus está fazendo. Não é só esses arrebatamentos, né? Todo dia Deus tem arrebatado 5, 6, 7, 8 pessoas, né, lá na nossa igreja, todos os dias quando oramos. E não é só isso, irmãos. Deus também tem derramado dons espirituais. Deus tem levado o povo a profetizar, né? Dons de interpretação de língua, vários dons, irmãos. Isso é muito lindo, né? O poder de Deus, a glória do Senhor tem descido aqui neste lugar. Então nós glorificamos muito a Deus por causa do avivamento que está acontecendo. E é todo dia, irmãos. Nós oramos todas as noites, na verdade, né? Começa mais ou menos 11, 11h30, e às vezes levamos até 7 horas da manhã. E é libertação, e é cura, é salvação, é transformação. Deus tem feito a obra. E a minha oração é que essa unção alcance também a sua vida, alcance também a sua casa, seu filho, seu pai, sua mãe, seus familiares, a sua igreja, seu pastor, seus líderes, para que vocês possam viver o sobrenatural de Deus que nós temos vivido aqui neste lugar, irmãos. Então, nós só temos a agradecer e crer, né, que Deus vai fazer isso na sua vida também, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero orar com vocês, como sempre faço, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, apresento, meu Deus, Pai, esse jovem, Senhor, esse homem, essa mulher, essa jovem, Pai, que acabou de ouvir esse testemunho, meu Pai, querido Pai amado, que a mesma unção, Senhor, que tem tocado aqui este lugar, que venha, Senhor, tocar também na vida deles, Pai, que venha alcançar, meu Pai, teus servos, Senhor, em toda a parte do planeta, Senhor, e que esse avivamento, meu Pai, ali que o profeta Joel profetizou, venha recair, Pai, sobre eles o mais rápido possível, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo coloque o desejo ardente de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo coloque o desejo ardente de Te buscar, de clamar, de estar na Tua presença, Pai, e assim venhamos viver o sobrenatural de Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E quero agradecer a cada ouvinte aí, cada inscrito no canal. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno. Só a igreja do Senhor estará de pé. Pode ser. Graça e paz. Vou contar a experiência que eu tava em batalha. Daí eu acho que eu levei uma espadada no pulmão, meio que isso. Daí eu acordei meio desesperado. Daí o irmão tava já meio desesperado com a situação, eu tava meio cansado. E aqueles bichos horrorosos, e a minha mente tava meio turbilhada. Daí o pastor pegou e falou, daí ele pegou e falou, né? Bom, eu vou pedir pro anjo te levar, daí você vem e me conta quantos andares tá a minha casa lá no céu. Daí eu, tá bom. Daí ele orou na minha cabeça, pediu pro anjo me mostrar o céu, né? Mostrar a casa dele, a minha casa e mais algumas coisas. Nisso que ele orou, na hora veio um anjo, tocou em mim e me levou lá pro céu. E na hora que nós fomos, nós não entramos assim pelo mesmo portão. Foi por um outro portão, não sei como ele era um portão também, era muito lindo, só que era diferente do primeiro. E eu entrava assim, e eu começava a observar as casas, umas casas bonitas, mais bonitas que a outra, uma maior que a outra. Mas eu tava
contemplando era a qualidade daquelas casas, do que elas eram feitas, e elas eram tão bonitas. E eu peguei, apareci na frente da casa do pastor, e daí eu olhei, daí eu peguei e falei pro anjo, né? Perguntei pra ele: Anjo, daí eu tinha lembrado: Anjo, eu queria perguntar quantos andares já tá essa casa aqui, a casa. Daí ele falou: a casa do apóstolo? Ele me perguntou assim, eu falei que sim. Ele pegou e me respondeu, falou que tem 1.124 andares. Não, 1.000 não, 1.124.000 andares, irmãos. Eu errei aqui, irmãos. E assim que eu olhei assim, eu fiquei muito assustado. Só que eu não fiquei tão assustado porque não dava pra ver o final daquela casa, né? Quando eu vim também não deu pra ver o final, não parecia que tinha mudado quase muita coisa. Mas eu fiquei, sabe, meio perdi o rumo assim de ver que tinha tantos andares. E eu andei assim, daí na minha cabeça veio uma coisa. Sabe, agora na minha cabeça saiu um pensamento: será que tem casa maior? Daí eu peguei e falei pro anjo: me mostra algumas casas grandes de alguém. E eu andava e o anjo me levava para um lugar, e era um lugar assim, do lado mais ou menos da casa do pastor assim, só que não dava para perceber porque eu acho que eu não estava entendendo direito de tanta maravilha que eu vi lá, irmãos. E eu comecei a olhar as estruturas das casas, irmãos, e era super diferente, irmãos. Umas estruturas lindas e feita de um material esplêndido, irmão, algo sobrenatural. E eu via e eu olhava aquelas casas, eu contemplava e eu olhava de novo e sabe, mas era algo muito rápido assim, que o anjo falou que era para eu ser breve, né? Só que daí eu já tava pensando: bom, eu vim aqui, eu vou ficar aqui, né? Eu não quero mais voltar lá pra não, né? Já comecei a pensar nisso, alguma coisa. Falei, daí eu tava pensando em falar pro anjo. Daí eu falei pro anjo: Jesus tá aí, me leva até Jesus. Daí ele pegou, olhou pra mim, daí ele começou a andar comigo, né? Que, não sei, meu anjo é meio estranho. Eu falo com ele, ele olha pra minha cara, eu olho pra cara dele, e ele vai e me leva para o lugar. Daí eu pensei: nossa, agora tá na hora, eu vou pedir para Jesus me deixar aqui, não vou voltar mais lá não, eu não tô querendo mais voltar para lá. Daí peguei e tava andando, daí eu peguei e falei: anjo, antes disso, me mostra a minha casa para ver se aumentou alguma coisa, né? E eu peguei e andei e comecei a olhar, né? E o anjo pegou e me levou. Daí eu comecei a olhar as estruturas e nós paramos num lugar. Eu comecei a olhar, eu falei assim: por que nós paramos, né? Daí ele pegou e falou: aqui tá a sua casa. Daí eu olhei, não tava acreditando. Essa é a minha casa? Irmão, vocês não têm noção de quanto é um andar lá no céu, irmão. É tão grande que você perde até noção. Que quando eu vim a minha casa só tinha 6 bloquinhos, 6 andares assim, mas era grande. Quando eu cheguei, 224 andares. Eu fiquei maravilhado com aquilo, perguntei pro anjo: como é que pôde ter um aumento tão grande assim? E o anjo falou que é através das batalhas. E através de batalha, de oração. Só que ele falou que ainda é muito pouco. E eu olhando assim, eu vendo a casa, eu falei: nossa, já tá o suficiente já, é só Jesus me trazer pra cá que já tá bom demais. Que era tão grande, eu falei: o que será que eu posso fazer com a casa tão grande? É melhor Jesus me levar logo para eu ficar no céu, né? Que é uma maravilha muito grande, irmãos. Quem foi para lá sabe como é que é, irmãos. É muito, muito prazeroso, uma vontade muito grande, irmãos, uma felicidade. Você tem que ir lá para saber, irmãos, como é que é, irmãos. E eu peguei e olhei, e daí eu falei pro anjo assim, né? Daí eu falei: me leva até Jesus. Só que daí ele começou a andar e não parava de andar, e eu só olhando, só que eu não tinha noção. Eu tava andando assim, e observando, sabe? Eu não parava, parecia que quanto mais coisa que você já viu, tem mais coisa melhor. Você olhava e observava. Quando eu fui ver, vi minha avó lá, tava olhando assim. Daí eu olhei: nossa, será que eu conheço uma pessoa? E eu olhava assim, daí eu lembrava da foto da minha avó,
E eu olhava, não estava reconhecendo muito, irmãos, porque estava muito mudada. E eu olhava de novo e ela estava conversando e eu olhava e eu olhava. Peguei e falei pro anjo: anjo, quem é aquela pessoa ali? Para confirmar. Daí o anjo pegou e falou: ela é a sua avó. Ele falou bem assim: ela é a sua avó. Daí eu: minha avó? Ela é a minha avó? Eu peguei, eu fui lá. Quando eu cheguei lá perto dela, eu falei: é a senhora, vó? Daí ela olhou pra mim assim. Daí ela olhou. Daí eu falei: vó? Daí ela olhou assim pra mim e eu fiquei meio perdido. Daí eu lembrei que ela nunca me viu na vida. Ela talvez era neta. E ela me olhava assim. Só que era tão prazeroso ver o pessoal conversando, o pessoal falando. E ela olhava pra mim. E ela olhava. Daí eu olhava pra cara dela e falava: vó. Só que daí eu acho que ela não tava entendendo. Eu não sei o porquê, mas acho que ela não tava entendendo. Daí ela falou: oi? Daí eu: oi? Daí ela começou a falar sobre algumas coisas e eu não tava entendendo quase nada. Eu tava mais perdido que tudo lá, irmãos. Tava perdido com a maravilha das casas, depois com as casas, com as ruas, com o céu. E daí quando chegou lá, eu fiquei olhando assim e eu não tava acreditando. E tava numa realidade muito diferente, irmãos. E lá não tem essa de pai, não tem essa de filho, não tem essa de irmão, não tem essa não, irmão e irmã tem, só não tem essa de filho, de neto, dessas coisas, né? Tudo eles chamam de irmão. Toda hora eles estavam um chamando o outro pelo nome, mas eles nunca falavam assim, sabe? Não tem esse negócio igual a gente tem aqui, que é filho, é pai. Daí, mas sabe, só da felicidade de estar lá, irmãos, é algo muito majestoso, algo incrível, irmãos, de estar lá. E você tem que sentir uma alegria inconstante no seu coração, irmãos. Eu peguei e abraçava ela e queria abraçar e abraçar. E eu começava a sentir uma felicidade, nossa, muito maior, irmãos. Era algo inesquecível e inacreditável, irmãos. Eu peguei e já estava muito feliz assim, e eu já estava pensando: o que será? Será que eu vou ficar aqui? Daí eu peguei e falei pro anjo que eu queria ver Jesus. Daí nós andamos mais um pouco, irmãos. Eu vi um rio, irmãos, um rio cristalino, um rio azul cristalino. Era muito lindo, irmãos, muito lindo. Era muito lindo mesmo, irmãos. E tinha os peixes nadando lá dentro, mas não era peixe normal assim, igual você vê, porque a água era tão limpa e era tão linda. E os peixes iam e ficavam lá, irmãos. E tinha peixe que estava andando fora da água. Era algo inacreditável. Sabe quando você começa a falar de contos, de fadas, essas coisas, onde que as coisas que você não acredita acontecem? E era algo inacreditável, irmãos. Você tem que ir lá, irmãos. Quando a gente... Por isso que o apóstolo Paulo falou que eu acho que foi ele que falou que a nossa morte é ganho. Que morrer para Cristo, que morrer para o mundo é ganho. É algo do tipo aqui. Eu ultimamente não estou lendo muita Bíblia, mas já vou começar de novo. É que... Não, é o outro que fala que quem morre para o mundo vive para Deus. É algo do tipo. Eu comecei a meditar nessa palavra e eu pedi, né, pro anjo que a gente já estava, e ele falou: tá na hora de ir. Daí eu comecei a olhar para ele e falei que eu não queria ir, né? E ele pegou assim no meu braço e nós começamos a descer. E eu falei que eu não queria ir. E eu tava desesperado. Eu não sei o porquê, mas sabe, a maravilha do céu faz você ficar desesperado, irmãos. Em estar lá, em ficar lá. Você não quer mais saber das coisas da terra. Você não quer saber, porque aqui, irmãos, a felicidade dura pouco, irmãos.
Você tá feliz agora, daqui a pouco você tá triste, tá desanimado, tá abatido, é uma coisa, é outra. E daí eu comecei a ficar angustiado de voltar pra cá, né? Porque lá era tão lindo, irmãos. Tão lindo que a gente não consegue explicar assim o sentimento de estar lá, irmãos. E daí nós descemos e ele falou assim, né, que tava na hora de ir, e a gente começou a descer e eu tava suplicando pro anjo que eu não queria voltar mais. E eu peguei e falei com ele, né? Então eu quero pedir mais uma coisa. Daí ele falou, que é? Daí eu pedi pra ele, né, que eu queria ver ele quando eu entrasse em batalha. Eu não sei porque eu pedi isso, até agora eu tô tentando me perguntar isso, mas eu pedi isso e ele falou que tá bom. E peguei e voltei pro meu corpo, irmãos. Mas foi isso que eu queria contar. Graças e paz, povo de Deus, aleluia. Sou o apóstolo Juscelino Alves, e você acabou de ouvir mais um testemunho aí do jovem Hassib. Eu quero começar o meu comentário com um versículo que está lá em Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia, né? Você viu que o jovem Hassib começou contando, né, seu testemunho, dizendo que estava numa batalha, né? E essa campanha de 21 dias de guerra que fizemos, né, Deus ele fez justamente isso, né? Ele arrebatou guerreiros, né? Os guerreiros eles eram levados ao campo de batalha e lá eles enfrentavam os demônios. Lá eram dadas espadas, eram dadas várias ferramentas de guerra, irmãos, que eles enfrentaram demônios. Eles lutaram contra o inimigo, não só contra demônios, mas também contra feiticeiros, bruxos, né? Pessoas, espíritos malignos que estavam cercando a igreja, e eles são conduzidos a esse campo de batalha. Aleluia, glória a Deus. E é assim, irmãos, a vida do crente, ela é uma batalha, ela é uma guerra, né? Nós vivemos numa guerra diária, né? O próprio apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, né, deste mundo tenebroso. Irmãos, sem guerra não há paz, sem luta não há vitória. Você tem guerreado pela sua casa, você tem guerreado pela sua família, você tem guerreado pelo seu ministério. Você quer ter uma experiência com Deus dessa daí? Você tem batalhado, você tem buscado, você tem guerreado, você tem galgado isso? O Senhor está te esperando, soldado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, minha esposa querida, amada apóstola Era Janaína? Amém, meu esposo. E é isso, né, irmãos? Deus não só fez, está fazendo, né, apóstolo? Nossa campanha, ela encerra domingo, agora dia 30, né? Sim, nós estamos, né, no mês de maio, né, do ano de 2021, amém, irmão? Nós estamos no meio da campanha, né, finalizando, falta 3 dias para finalizar, amém, apóstolo? Isso, e nós temos visto assim que o Senhor tem levantado guerreiros, né, de batalha espiritual, e tem usado nos arrebatamentos também para treinamento. Então isso é uma maravilha que o Senhor tem feito, tem se manifestado e nos ensinado a guerrear no campo espiritual, no sobrenatural também, experiências assim que só mesmo o próprio Deus, né? Quem poderia conhecer a mente do Senhor? Né? Quem somos nós para conhecer a mente do Senhor, para poder medir, né? Deus ele faz coisas inefáveis, Deus faz coisas inexplicáveis, tudo para que se cumpra o seu propósito na vida dos seus filhos, né? E nós estamos vivendo isso dentro dessa jornada de 21 dias, que já estamos quase finalizando. Estamos vendo a manifestação poderosa de Deus, é uma campanha de treinamento mesmo de guerreiro, e Deus tem suscitado seus valentes, né? Tem levantado seus guerreiros, e foi uma experiência incrível, sobrenatural aí do jovem Hassib, né, apóstolo? É isso, né, irmãos? E o que Deus tem feito na nossa igreja aqui em Manaus é isso, né? Arrebatamentos, né? Nós oramos, né? E o Senhor, ele faz isso, né? Ele leva a pessoa para o campo de batalha, ele leva no céu, ele leva, né? Tem pessoas que estão sendo arrebatadas ao inferno,
né? Eu fico muito feliz, né, com o jovem Hassib, um jovem que veio de outro estado, né, para participar da campanha conosco. Ele e sua irmã estão tendo muitas experiências com Deus. Então, guerreiro, é isso, né? Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu ministério, porque o nosso inimigo, ele já é derrotado, ele já é fracassado, mas nós temos que aprender a tomar posse das bênçãos do Senhor, da vitória que Deus tem nos entregado. Amém, irmãos? Então não vamos nos alongar, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresentamos, Pai, cada vida que está ouvindo esse testemunho. Não sabemos o dia, nem a época, nem o ano, meu Pai, mas Tu sabes, Senhor, todas as coisas. O Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, então peço por esse guerreiro, por essa guerreira, Pai, que muitas vezes está cansada, Senhor, está desfalecida. Meu Pai, renova a força. A Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. Senhor, então dá força ao cansado. Senhor, renova. Senhor, derrama uma nova unção. Derrama, meu Pai querido, um novo poder, um novo dom espiritual, Pai, para que o Teu povo ele siga, meu Pai, confiando em Ti, ele siga, meu Pai, caminhando na Tua presença, meu Pai, com uma alegria, com determinação, com entusiasmo, com força, com coragem, Pai. Aleluia, Jesus. A Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Senhor, o amor de muitos tem esfriado, Pai, mas não o amor de todos, Pai. Então é nessa palavra que nós pegamos, que o nosso coração continue ardendo por Ti, pela Tua presença, ardendo por almas, ardendo por vidas, ardendo, meu Pai, pela Tua presença, por estar contigo, Pai. Então abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Grande dia no arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. Do grande... Vim contar sobre uma revelação dos céus que eu tive. Eu estava em batalha ainda e o irmão pediu para eu ir para o céu. E na hora que ele falou para eu ir para o céu, um anjo veio, me pegou, aliás, 2 anjos, me pegou e falou que não era para nós subir. E eu vi uma escada e eu começava a subir ela. Ia subindo. E não sei em que parte da escada, só sei que de um piscar de olho eu tava na frente de um portão. E ele se abriu e eu entrei assim. E na hora que eu entrei, irmãos, foi aquela de sempre, uma alegria inconstante, uma vontade, uma alegria, algo que eu não consigo explicar, irmãos. E eu tava andando. E naquela que eu tava andando, eu pedi para o Senhor mostrar a minha casa. Só que na hora que eu olhei a minha casa, eu pedi pro Senhor, né, que eu queria ver por dentro ela, como é que era. Ela tava diferente, irmãos, que eu não entendia muito bem, mas a minha casa não tava no mesmo lugar que tava. Por exemplo, eu acho que tinha mudado o lugar, só que eu não entendi nada. E nisso eu peguei e perguntei pro anjo, né, o que tinha acontecido, que ela parecia que estava mudada, num lugar diferente. E ele falou que a minha casa tinha sido transferida para um outro lugar. E ele só falou isso, e eu comecei a pensar, tá bom, vamos entrar, né, o importante. Na hora que eu entrei assim, que eu da porta para dentro, eu vi meus móveis, irmãos, parecia, sabe, algo surreal assim. Era uma cama grande, um armário grande, parecia do nosso mundo, só que era diferente porque ela tinha algo especial. Era uma madeira com pedras preciosas e era algo muito lindo de se ver o jeito que ele era feito. E eu ficava contemplando, ficava olhando. Eu estava na mesa lá e tinha uma fruta, eu não sei o que era, eu acho que não era fruta porque não parecia. Ela vermelha, eu não... Só falei assim, né? Vou ver o que é isso, né? Daí eu perguntei pro anjo, o anjo falou que era algo de comer.
Daí eu peguei, vamos experimentar, né? Eu dei uma mordida. Na hora que eu dei a mordida, foi uma sensação surreal, irmãos. Algo que não dá pra imaginar, não dá pra você sentir, não dá pra você pensar, irmão. Só tão lá pra você saber o que é. E nisso que eu comi a fruta, fui comendo, comi ela toda. Depois pedi mais pro anjo. Aí veio um anjo e foi trazendo. E eu fui comendo. Parecia que não... Nossa, mas era muito bom. E eu peguei nisso, eu deitei na cama, né? Daí eu pensei assim... Bom, vamos ver como é que tá a casa do irmão, do apóstolo. Daí eu fui andando, pedi para ele me levar. Daí nisso, fui andando. Cheguei na casa do apóstolo. Olhei assim, não parecia que estava diferente, porque não dava para ver o topo daquela casa. E parecia uma casa sem fim, um prédio gigante sem fim. E eu perguntei assim, né? Já que eu não posso entrar, eu só perguntei assim... quanto que ele já tá de andar? Daí ele pegou e falou 1.300.000. E eu fiquei 1.300.000? Como que pode? Tava 1.224.000, foi para 1.300.000. E eu fiquei bobo. A minha casa tava com 250 de 224. E a dele subiu de 224.000 para 300.000. E eu fiquei impressionado, totalmente perplexo, como se dizer. Fiquei assustado, espantado. Que velocidade que subiu. E eu comecei a perguntar pro anjo como é que fez, como é que ele fez, o que está acontecendo. E o anjo não ficou calado, não me respondeu. E nisso que eu estava andando, o anjo falou para mim parar. Quando eu parei, apareceu uma imagem assim. E na imagem eu via o apóstolo, não sei em que lugar. Eu via o apóstolo e eu via que uma armadura do céu vinha e colava nele, irmãos. Não era uma armadura normal, era uma armadura dourada de fogo, e ela parecia com uma armadura de cavaleiro, irmãos. Já viu que tem um rabinho assim para trás, um negocinho aqui para trás? Parecia aquelas armaduras, irmão. E vinha e colava no apóstolo, irmãos. Pegava e entrava no apóstolo assim, ó, equipava no apóstolo. E o anjo perguntou assim para mim: você viu? Eu perguntei: eu vi. Daí ele falou que era para contar pro apóstolo. Não sei se podia contar na revelação, né? Também não perguntei para ele, mas eu contei. E nisso eu fui no meu armazém também, né? Para ver. Porque esse foi o meu maior objetivo, né? E nisso que eu tava passando para ir, eu olhei um rio. E eu fui nadar no rio. Não pensei 2 vezes, só sei que eu pulei lá dentro. Comecei a nadar e tava ótimo, né? E eu peguei e saí do rio. E assim, fui lá no meu armazém ver, né? E nisso que eu cheguei no armazém, fiquei perplexo, irmão. Tanta coisa que tinha lá. Irmãos. Sério, tanta coisa que tinha lá. Tinha robô, tinha máquina, tinha isso, tinha negócio de guerra, tinha carro de guerra. Tudo que eu usei em batalha tava lá. Eu não entendia, né? Porque teve coisa que eu usei assim antes e não tava lá. Daí eu perguntei pro anjo, né? Daí o anjo falou que quando o apóstolo profetizou, ele falou para guardar tudo no armazém. E foi isso que aconteceu, ele falou. Daí eu tinha entendido, irmãos. Daí, ontem mesmo, eu tive uma outro arrebatamento. E eu fui no armazém de uma menina chamada Ângela. Tava o nome lá, Ângela. E eu tive curiosidade de ver, né? O que aconteceu, será que mudou? Irmãos, quando eu entrei lá, irmãos, parecia que era outra história, irmãos. Tinha uma armadura de diamante. Era algo inacreditável, irmãos. E nisso eu peguei e o anjo falou que estava na hora. Daí quando eu estava descendo com ele, eu estava meio triste.
porque eu não queria descer, eu queria ficar lá. E daí o anjo falou. Daí eu perguntei pro anjo, né? E como é que vai ficar? Eu vou voltar, né? Eu acho, se Deus quiser, vou voltar para São Paulo. E o que vai ficar? Eu não vou mais batalhar. E nisso ele me falou, né? Que Deus tem coisa grande na minha vida, mas isso eu tenho que conquistar com a oração. Ele falou bem assim para mim. E eu ouvi aquelas palavras e assim eu acordei. E esse foi o meu arrebatamento. Desculpe não estar com as expressões, é por causa para ser mais breve, senão eu não consigo, eu não fico cheio de emoção e de alegria. E eu acabo soltando, fica demorando muito, enrolando muito. E esse foi o meu arrebatamento de hoje. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Eu gostaria de começar o meu comentário acerca desse testemunho com um versículo que está lá em João, capítulo 14, versículo 2, que diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, né? Você ouviu aí mais um testemunho do jovem Hassib, né, que veio, né, de outro estado participar conosco da campanha, né, juntamente com sua mãe e sua irmã, né? E esse testemunho foi do último dia que ele participou conosco da campanha, né, que o voo deles já estava agendado, eles tiveram que voltar para sua cidade, né, e durante as guerras lá, né, na hora da oração, né, no calor da batalha, né, Deus usou muito ele guerreando contra o inimigo. E em determinado momento eu impus as mãos sobre ele e pedi para que o Senhor desse, né, um arrebatamento a ele, né, que já era o último dia dele da campanha, ele já ia embora, né, para outro estado. E então assim o Senhor fez, né, pedi ao Senhor e assim o Senhor fez, e ele contemplou nessas maravilhas que vocês ouviram, né, que Deus tem feito aqui na igreja Shalom, né, de Manaus. E sabe, irmãos, talvez você ache algo absurdo, né? Como é que pode a casa, né, uma casa, um prédio de 1.300.000 andares, né, irmãos? Isso é coisa de Deus, isso é mistério de Deus, amém, irmãos? Também não compreendo, mas se o Senhor está falando, né, outras pessoas também são arrebatadas, eles falam isso também, né? Então, como diz aquela palavra, né, nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus preparou para nós, mas as coisas espirituais Ele tem nos revelado, sabe, irmãos? Então são coisas maravilhosas no céu, né? Tem muitas coisas maravilhosas, segundo os irmãos, né, que são arrebatados, eles falam. E, irmãos, a sua casa no céu, a sua morada no céu, ela fica, né, ela cresce ou diminui de acordo com o seu estado de espírito, porque é o seu galardão no céu. Assim como você pode, né, conquistar uma casa no céu, conquistar um galardão no céu, assim você pode perder de uma hora para outra, por causa do pecado, né, por causa da desobediência, por causa, né, de você não estar andando na doutrina, você se apartar da doutrina do Senhor, né? Então tudo aquilo que você conquista, você pode perder. Por isso que tem aquele versículo que diz, né, cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Sabe, irmãos, e também você deve estar se questionando como é que pode essa igreja, os irmãos estão sendo arrebatados aí direto, todo dia. Irmãos, entenda, nós entramos na igreja às 23 horas para orar e saímos 6, 7 horas da manhã. Sabe, irmãos, e ninguém vai para dormir não, é um alto clamor, né? O clamor é muito lindo, o clamor é muito, sabe, forte. E eu vou até colocar aqui no final dessa gravação o áudio da mãe dele também, né, que esteve ali, que participou, né, conosco da campanha, sabe? Foi muito lindo, né, ela se despedindo dos irmãos, ela contando, né, que estava feliz pelas experiências que Deus deu, né, aos filhos dela. E sabe, irmãos, é isso, nós, né, eu lembro que desde criancinha eu escutava os meus pastores, meus mestres, né, dizendo que um dia viria um grande avivamento sobre a terra, sabe, irmãos? Esse avivamento nunca chegou,
né? Então, quando eu entendi que o avivamento já está disponível, que quando Jesus disse essas palavras que eu acabei de ler, e depois ele disse que enviaria o Consolador, então o Consolador, que é o Espírito Santo, ele está habitando na terra, sabe, irmãos, e está disponível para aquele que ora, para aquele que clama, para aquele que busca e principalmente para aquele que tem fé, para aquele que acredita, para aquele que é apaixonado por Jesus, que quer estar na presença do Senhor. Há uma recompensa, há um galardão no céu para você, se você crer, se você continuar orando, se você continuar buscando, se você continuar se esforçando, há uma recompensa no céu para ti. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quero orar com vocês novamente, como faço sempre de costume. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, apresento cada vida, Pai, que ouviu esse testemunho, Senhor, que está ligado, Pai, Senhor, talvez essa vida ela queira, assim, uma experiência contigo, ela queira, meu Pai, te conhecer mais profundamente, Senhor. Então eu te peço que a tua graça visite, que o teu Espírito Santo visite cada um dos teus filhos que estão aqui ouvindo esse testemunho, Senhor, e que, Pai querido, Pai amado, o desejo ardente de te buscar, de orar, de estar na tua presença, esteja cada vez mais na mente e no coração de cada um deles, Pai. Cuida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. E fique aí com o áudio, né, da irmã Cássia, né, mãe do irmão Hassib, do jovem Hassib, e da jovem Marion. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Ai, nossa, quando eu vim pra cá, eu sou uma pessoa muito, assim, difícil, porque eu não acredito em qualquer coisa. Eu já sou muito velha no evangelho, na fé, pra acreditar em contos de fada, em carochinha, né? E eu, antes de vir pra esse lugar, eu orei a Deus. Eu orei por dias, desde que eu vi no YouTube, né? Falando sobre a igreja Santidade, né? Ao Senhor da Shalom. E eu comecei a clamar, e eu falei com o Senhor assim: Senhor, olha, eu não sei aquele negócio de e-mail, não sei nada, eu sou bem assim, sem conhecimento, né, nessa parte. Não gosto de telefone, não gosto de internet, quase nada. Falei pro Hassib: ó, Hassib, peguei esse e-mail aqui, você pega, manda um e-mail lá. Se a pessoa responder, é porque é de Deus. Se ela não responder, eu já sei a resposta. É uma obra como outra, porta larga, disfarçada, igual eu já tenho visto por aí, né? E na hora que o meu filho mandou o e-mail, não demorou nada, veio a resposta. E aí eu falei, conversei com a apóstola Janaína, falei que eu queria vir aqui, ela já entrou tudo em acordo, Deus já revelou para a irmã Andressa, e eu trouxe os meus filhos porque eu precisava de uma mudança na vida dessas crianças. Eu precisava que eles viessem e eles tivessem uma experiência própria, que muda a mente, a vida de qualquer pessoa. Porque eu, quando não era crente, eu tinha uma maneira de pensar e de ver muito diferente. Quando o Senhor me chamou na graça, nossa, a minha vida mudou da água para o vinho. Para mim as dificuldades acabaram, os problemas acabaram, porque eu encontrei Jesus, e Ele faz toda a diferença na nossa vida. Não há mais preocupação, porque o Senhor é o guarda da nossa alma, né? As necessidades o Senhor vai suprindo de acordo, né, com o que nós precisamos. Então, para mim, eu estou muito feliz. Hoje eu vou embora para minha casa provisória aqui na face dessa terra, porque o meu lar não é aqui, é lá em cima, né? Glorificando, adorando e exaltando a Deus por essa experiência maravilhosa. Quero agradecer a cada um dos irmãos, quero dizer para os irmãos que foi muito bom ter conhecido mais uma família de Deus na face dessa terra, e que o crente é uma carta escrita e lida nos 4 cantos da terra, né? É muito amor que eu encontrei nessa igreja. É motivo de agradecer muito a Deus pela vida do apóstolo, pela vida da apóstola e pela vida de cada um de vocês. E agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.